Tenho aqui um apontamento retirado de um livro que me parece extremamente interessante para abrir um depoimento sobre esta exposição. Trata-se de um autor que eu reconheço e que diz, a certa altura, o seguinte: no domínio das artes, por volta dos anos 60, os críticos ensandecidos pela liberdade que levou tanta gente à abstração e ao minimalismo mais obtuso, consideravam canonicamente que apresentar o visível entre pessoas e paisagens era mais ou menos ser ilustrativo, fazer ilustração. Este começou por ser o meu problema nas artes plásticas, embora, evidentemente, tivesse um historial que me permitia abranger diversos pontos de vista e diversas movimentações no campo das artes plásticas. Mas este problema da ilustração foi, nos anos 60, uma espécie de crise de valores, uma espécie de crise de condução, talvez por reação ao antigo neorrealismo. Portanto, a partir de uma certa altura, eu assumi a ilustração, entre aspas, fazendo uma série de figuras a que chamei os personagens ilustrados. Os personagens ilustrados eram um conjunto de figuras, talvez cerca de 16 no conjunto, em que um quadro eram dois, ou dois personagens, ou um personagem que se repetia com o outro do outro lado e ia fazendo como que uma história, e uma história patética, uma história dramática, uma história ao mesmo tempo evocativa de banda desenhada. Um senhor com uma senhora que lhe fugia a certa altura, outra personagem que era, por assim dizer, absorvida por um animal que aparecia de repente, duas raparigas que se torturavam com um ganso, e tudo isto era exposto em grande cenário, e as pessoas iam fazendo as suas histórias, as histórias que já lá estavam. Nesta série, com que eu iniciei um certo combate em relação às coisas do mundo, aos conceitos, às ideias que subiam e desciam, que desbaciam e apareciam, porque se estava numa altura em que, se não se era abstrato, não se era pintor, não se era artista. Estas crises de pesquisa, estas crises de sonho, de mentira, de adivinhação do futuro e da verdade, ganhava uma espécie de tonalidade religiosa e tonalidade obsessiva. Finalmente as coisas começaram a abrir-se e o papel de Humberto Eco com a obra aberta permitiu que nos orientássemos num sentido plural e convivente.
Assim, começaram a aparecer, não dentro da arte, mas fora da arte, grandes conflitos sociais e políticos, as famosas primaveras árabes e, finalmente, cada vez mais próximos de nós, as lutas no Médio Oriente, que não mobilizaram suficientemente os artistas, porque os artistas são poucos aqueles, além do expressionismo, que não fogem das coisas do meio ambiente e se integram numa abstração, num minimalismo, numa ideia que lhes permita estar em paz consigo próprios. A verdade é que, na atualidade, não se pode estar tão facilmente em paz. E eu continuei, não propriamente a insistir na ilustração, visto que esse conflito de guerra ilustrador-não ilustrador se apaziguou, se pluralizou, a mobilidade visual abarcou um certo número de coisas e os autores começaram por criar, mais através do conceito e de uma relação de proximidade uns dos outros. Nesta altura, à medida que a descolonização se fazia, que eu próprio tendo chegado à África e voltado na África, eu agarrei muito à necessidade de exprimir os grandes dramas, os grandes conflitos da atualidade. E chamei a esta exposição Desastres Principais, justamente porque eu já não queria representar, como eu representei a certa altura, o campo de concentração de Yarmouk, a guerra na Síria. Sobre isso escrevi, talvez, mas não pintei. Pintei foi depois, a partir daí, os desastres principais, no sentido de mostrar a beleza do próprio horror, e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas sentissem que os braços partidos, que os corpos abandonados, que as paisagens sem horizonte tinham uma beleza própria e ao mesmo tempo tinham mensagens, tinham sinais, tinham gritos cujo sentido apontava para o futuro e de certo modo nos alertava da necessidade de pacificar a própria catástrofe que nos envolvia. Portanto, estes quadros têm, sobretudo, uma contenção muito grande, porque eles são desenhados e pintados com algum rigor, mas o que eles têm dentro são destroços de corpos humanos ou de pessoas em fuga, ou de animais, ou de paisagens já impossíveis, restos, lixos, coisas desse género. Mas isso não está feito de uma forma identificável e realista. Está feito de uma forma que evoca, de certa maneira, o surrealismo. Não são quadros surrealistas, são mais quadros expressionistas, mas as coisas, através do meu próprio conceito de mobilidade visual, as coisas encalham umas nas outras, enrolam-se umas nas outras e
e fazem uma outra sequência como nos personagens ilustrados. Neste caso, será mais os desastres principais não ilustrados, porque não é desmontável cada um daqueles quadros. Eles são uma soma de destruições, como diria o Picasso, mas o que fica é a perfeição deles na imperfeição que eles acusam, de que eles deixam um rastro sobre as cidades em ruínas. Foi uma honra para a Galeria São Mamede organizar esta exposição de Rocha de Sousa. Rocha de Sousa, que é um vulto incontornável das artes plásticas em Portugal, primeiro como professor, ele foi mestre de alguns dos principais artistas da atualidade em Portugal, alguns deles passaram aqui por estas salas, em segundo como crítico de arte e em terceiro como pintor, como artista. E a esse propósito acho que conseguimos aqui juntar um conjunto de obras muito interessante que nos deixa cheio de orgulho.